Salve, salve, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Carmo Belém. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar os fenômenos ondulatórios, que corresponde à nossa aula de número 2. Então, queridos, nós vamos começar pelo primeiro fenômeno, que é a reflexão. A reflexão, ela vai se tratar do retorno da onda ao seu meio de origem. Então, diz aqui, a reflexão de ondas ocorre quando, ao atingir a fronteira de separação de dois meios, a onda retorna ao meio de origem. Aí a gente vai fazer uma rápida interpretação em cima da equação fundamental da ondulatória. Então, a reflexão ela não altera a velocidade da onda, a frequência, o período e o comprimento de onda. Então, todas as quatro grandezas que envolvem a equação fundamental da ondulatória não serão alteradas. Detalhe importante, onde é que eu posso ter reflexão de ondas? Podemos ter um caso de ondas atingindo uma parede, uma superfície mais sólida, podemos ter ondas em cordas. Então, no decorrer da nossa apresentação, a gente vai entender com maiores detalhes. Então, a gente avança para a reflexão de pulsos. São dois casos aqui estudados. Primeiro, eu vou ter o caso da extremidade fixa. A extremidade fixa é quando eu amarro uma das extremidades da corda em um determinado ponto P. Então, colocando essa onda para oscilar, o que é que eu percebo? Eu tenho o chamado pulso incidente e logo em seguida, no retorno da onda, essa onda ela sofre o que nós chamamos de inversão de fase. Falando a grosso modo, é como se a onda começasse em cima e terminasse embaixo. Então, eu tenho um pulso incidente e logo em seguida vai gerar um pulso refletido, onde vai ocorrer uma inversão de fase. O outro caso é quando nós temos a extremidade livre. Nesse caso, nós vamos dar um nó nessa corda a fim de deixar uma certa folga para dar uma certa liberdade de movimento. Um detalhe que é importante chamar a atenção, nesses dois casos, há uma ocorrência da terceira lei de Newton, a chamada lei da ação e reação. Então, tanto o ponto fixo quanto a haste que aqui se encontram, são pontos onde vai ocorrer essa lei. É mais ou menos assim que ocorre. A corda aplica uma força no ponto fixo ou na haste e tanto o ponto fixo quanto a haste vão devolver essa força imposta pela corda na mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário. Então, na extremidade livre, o que é que a gente percebe? A movimentação dessa corda, ela tem uma certa liberdade de movimento. Então, esse momento em que a corda sobe e desce é quando nós temos a ação na subida e a reação na descida. Então, já que ela possui essa liberdade de movimento, o pulso incidente, ele se propaga e ao atingir essa folga, o pulso refletido, ele vai ser gerado no que nós chamamos de não inversão de fase. Então, na ocorrência de extremidade livre, nós não temos a chamada inversão de fase, sem inversão de fase. Fenômeno da refração é o nosso segundo fenômeno. Diferente da reflexão, a refração ela vai ocorrer quando há uma mudança de meio sofrida pela onda. Então, o fenômeno da refração ocorre quando a onda incide numa superfície de separação entre dois meios transparentes de diferentes naturezas e altera a sua velocidade de propagação em função da mudança de meio. Um exemplo bem clássico. Vamos imaginar o som. O som, ele é facilmente ouvido no ar, porém não tão bem ouvido
na água. Isso ocorre devido à mudança de meio. Então, isso vai interferir na velocidade de propagação dessa onda, assim como também no seu comprimento de onda. Então, por isso é que eu digo, a refração altera a velocidade de comprimento e a velocidade e o comprimento de onda. As únicas coisas que a refração não altera são a frequência e o período. Aí, para a gente entender uma situação no contexto geométrico, eu tenho uma frente de onda no ar que vai atingir a água. Aí a gente percebe aqui que houve um desvio. Aí a gente percebe também que, além do desvio, eu tenho um comprimento de onda no início e ele se modifica na mudança de meio. Ao retornar para o meio de origem, aqui eu já tô saindo da situação da água. Voltando para o meio de origem, nós temos o mesmo comprimento de onda da onda incidente. Note que o comprimento de onda diminui e a velocidade também, mas é importante lembrar que a frequência permanece alterada. Toda vez que ocorrer uma mudança de meio, a frequência sempre se manterá constante, havendo somente mudança de velocidade e comprimento de onda. Um outro detalhe importante também, que é colocado aqui de amarelo. Velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. A gente precisa lembrar lá da equação fundamental da ondulatória que velocidade e comprimento de onda estão separados por igualdade. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Próximo fenômeno é o fenômeno da difração. A difração, ela trata-se do fenômeno onde a onda ela possui a capacidade de contornar obstáculos e contornar fendas. Então, nós temos aqui a possibilidade das ondas contornar obstáculos e ou se espalhar em todas as direções após uma pequena abertura. Nessa imagem que nós temos aqui, temos uma frente de onda reta que, ao encontrar uma fenda, percebemos a mudança no seu aspecto. Qual é a condição para a ocorrência da difração? O comprimento de onda desta frente de onda precisa se adequar ao tamanho dessa fenda. Então, o fenômeno só é nítido quando o comprimento de onda ele é aproximadamente igual à distância das extremidades da fenda, ou seja, o tamanho exato dessa fenda. Próximo fenômeno é a chamada polarização. A polarização ela vai ocorrer quando uma onda natural ela é captada por um polarizador. Essa onda natural ela se propaga em várias direções de vibração, vários planos de vibração, e ao passar pelo polarizador, ela vai oscilar em um único plano. Então, quando as oscilações, de todas as partes de um meio estão em um mesmo plano, diz-se que a onda é polarizada. Somente ondas transversais podem ser polarizadas. Aí, qual é o principal exemplo de ondas transversais? São as ondas eletromagnéticas. Vamos lembrar aqui da radiação solar, a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ela é incidida de forma natural em vários planos de vibração. Por isso que os oftalmologistas recomendam que nós usemos óculos de sol com lentes polaroides. As lentes polaroides elas são filtros que mudam o plano de vibração da onda para serem melhor captadas pelos nossos olhos. Isso não significa que, usando uma lente polaroide, devemos ficar com o olhar fixo no sol. Não é bem assim. É pelo contrário, é para diminuir a agressividade da radiação solar e evitar algum problema visual, principalmente quanto à queima de retina. Então, aqui na nossa imagem, nós temos uma onda natural em vários planos de vibração. Ao passar pelo polarizador, eu passo a ter
somente um plano. Este segundo polarizador aqui, geralmente, ele é chamado de analisador, que ao final do processo vai gerar uma onda completamente sintética. E o nosso último fenômeno ondulatório para as ondas mecânicas é a chamada interferência. Nós associamos muito interferência com a ocorrência nas ondas de rádio, principalmente quando nós ouvimos aqueles chiados ao tentar localizar uma estação. Tanto nas ondas eletromagnéticas quanto nas ondas mecânicas vem a ocorrer a interferência. É muito natural que ocorra o encontro entre duas ondas distintas. Então, nós temos alteração na amplitude das ondas no momento da interferência. São dois tipos a serem estudados. A interferência pode ser construtiva ou destrutiva, se houver concordância ou discordância de fase, respectivamente. Então, como é que nós vamos entender a interferência construtiva? Nós temos aqui duas ondas distintas, em sentidos opostos, que irão se encontrar. Ao se encontrarem, eu tenho um aumento na amplitude. E, logo em seguida, essas ondas seguem seus caminhos de forma totalmente independente. Então, quando há essa soma nas amplitudes, eu tenho a chamada interferência construtiva. Na interferência destrutiva, é o contrário. Eu tenho ondas em oposição de fase. No caso anterior, nós tínhamos ondas de mesma fase, em concordância de fase. Então, se ocorre duas ondas se encontrando com oposição de fase, é mais ou menos como se a energia de uma onda subtraísse a energia de uma outra. Então, eu tenho uma redução de amplitude. E, logo em seguida, essas ondas seguem seus caminhos de forma totalmente independentes. E, para encerrar a nossa aula de hoje, nós temos as ondas estacionárias. Elas são formadas pela interferência das ondas emitidas com cordas refletidas. Isso ocorre muito nas cordas de violão, porque nós temos aqui duas extremidades fixas, porém, a corda ela pode assumir várias posições e comportamentos diferentes. Então, o que é que nós temos aqui? Essa extremidade até esse terceiro ponto, eu tenho um comprimento de onda, algo que nós aprendemos em aulas anteriores. Agora, dois pontos sucessivos vão me dar metade de um comprimento de onda, mas eu não vou ficar limitado a chamar pontos. Não. Eu vou dar nomes a esses pontos. Toda vez que eu observar cristas e vales que se encontram em mesma situação de onda, eu vou chamar de um conjunto chamado ventre. E o nó vai ser o encontro, o ponto de encontro dos comportamentos diferentes dessa onda. Qual a diferença entre um e outro? No ventre, como nós temos amplitude máxima, nós temos interferência construtiva. Já no encontro dos comportamentos distintos da onda, nós temos o nó. O nó vai se tratar da redução de amplitude, consequentemente, nós temos uma interferência destrutiva. Então, se você entendeu a nossa aula de hoje, deixa o like aí embaixo e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!